Olá pessoal, meu nome é Thiago Veríssimo, sou endocrinologista e metabologista. Hoje nós vamos bater um papo sobre os 5 principais fatores para a hipertrofia que nos auxiliam a ganhar massa muscular. Mas antes disso, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com a família. Muito obrigado e diretor, roda a vinheta. Relembrando alguns conceitos, hipertrofia nada mais é do que o conceito do aumento do volume muscular e das suas fibras que ocorre com a realização de exercício físico. Thiago, mas como saber se eu estou fazendo exercício e o meu músculo está sendo hipertrofiado? Existem duas maneiras práticas. Primeiro, você pode fazer a aferição com a fita métrica, medir com a fita métrica com o passar do tempo, ou fazer exame de bioimpedância, que é um exame também que estima o nosso volume muscular com o passar do tempo, para saber se a gente está gerando uma hipertrofia e uma melhora da nossa massa muscular. Mas afinal de contas, que fatores ou que rotina a gente precisa ficar atento para gerar hipertrofia muscular? O fator número 1 para hipertrofia, hidratação. Você sabia que se você reduzir 5% da água do seu organismo, você pode ter uma redução de sua força? Isso acontece porque quando a gente está desidratado, as nossas células encolhem e a gente pode ter uma redução da proteína muscular e, consequentemente, ter redução da força muscular. O músculo, para se ter ideia, ele é formado por 75% de água, 20% de proteína e os 5% restantes de minerais, carboidrato, ATP. Daí a importância de uma boa hidratação. A gente precisa ter uma boa volemia de água para gerar hipertrofia para a nossa massa muscular. Além disso, a redução de água no organismo pode causar cansaço repentino, reduzir a nossa performance no exercício físico. A desidratação pode reduzir a oxigenação no cérebro e, consequentemente, a gente tem uma piora da qualidade do nosso dia a dia. Mas, afinal de contas, quanto de água a gente precisa beber no dia para a hipertrofia? Existe um cálculo simples que a gente considera um intervalo bom, 30 a 40 ml de água por quilo de peso corporal. Vamos supor que uma pessoa de 70 quilos vai beber 40 ml de água por dia. Multiplicando 40 vezes 70, isso dá 2 litros e 800 ml por dia. Além do que, lembra, a própria hidratação ajuda a levar nutrientes para a nossa massa muscular, para a nossa recuperação muscular e hipertrofia. O segundo fator importante para a hipertrofia é o exercício físico. É interessante que qualquer tipo de exercício físico é benéfico para a nossa saúde, para o nosso processo de envelhecimento e a gente evitar doenças com o passar do tempo. Mas existem exercícios físicos que são melhores para o ambiente de hipertrofia. No caso da hipertrofia, um excelente exemplo de exercício físico é a musculação, porque durante a realização de musculação a gente está fazendo treinos com cargas de pesos que conseguem estimular a nossa musculatura a romper as fibras e com o tempo o organismo ir recuperando essas fibras para cada vez mais gerar fibras fortes e com um volume maior. No caso, a hipertrofia. Porém, fica atento que, com o passar do tempo, o nosso organismo é muito adaptável. E a musculação é interessante que a gente pode lançar mão de algumas variáveis, como progredir cargas. A gente ia aumentando a carga da execução do exercício para sempre estar gerando um estímulo novo para rompimento de fibras. Além do que, na musculação existem outras variáveis, como o tempo da execução do exercício, o tempo de contração, o tempo de relaxamento do exercício físico, o número de repetição também. A gente pode revisar isso. Então existem inúmeros fatores na musculação que a gente pode estar modificando, que o professor de educação física pode estar modificando para sempre estar estimulando o seu músculo a rompimento de fibras, recuperação e a hipertrofia. Lembra o seguinte, o treino de musculação é importante que você tenha um acompanhamento com o professor de educação física, porque a própria execução do exercício, uma técnica adequada, vai construir um ambiente melhor para você estar estimulando o rompimento de fibras. Além do que, até mesmo para ficar evitando lesões. E de nada adianta também você estar fazendo musculação com séries intermináveis de WhatsApp. Tenha consciência corporal. O mais importante, além de fazer o exercício, é ter a contração muscular com a consciência corporal. Por isso a importância do professor de educação física no ambiente de hipertrofia também. Após um treino adequado, com um bom estímulo muscular, é necessário que o nosso organismo tenha uma boa recuperação. E a recuperação vai se dar por uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada em relação às calorias,
aos macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidrato. Então, o terceiro fator para gerar hipertrofia muscular é uma alimentação adequada. E aqui 2 pontos não podem ser esquecidos. O primeiro ponto é a gente atingir uma caloria ideal para cada pessoa, porque a gente pode ter pessoas de alturas diferentes, idades diferentes, pesos diferentes e até mesmo diferença entre homem e mulher. Existem cálculos que a gente consegue estimar o quanto de energia nosso corpo precisa para manter o peso ou para gerar estímulo de hipertrofia. Eu vou deixar no link 2 tipos de cálculos que são feitos para a gente ter ideia do quanto de caloria cada pessoa precisa para atingir a hipertrofia. Após sabermos esse cálculo do quanto de energia a gente precisa para a nossa taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de energia a gente precisa para o nosso organismo funcionar de maneira geral, a gente precisa estimar o quanto de energia a gente gasta no exercício físico. Eu também vou deixar um link só para a gente ter ideia, porque para gerar um ambiente de hipertrofia, a gente precisa estar ingerindo mais energia do que a gente gasta com o exercício físico e a nossa taxa metabólica basal também. Vamos supor que uma pessoa, para o seu organismo funcionar, já considerando o gasto de exercício físico, ela precisa de 2.000 calorias. Para o ambiente de hipertrofia, a gente precisa disponibilizar um pouco mais de energia. Ou seja, se só para manter o seu peso e fazer exercício físico ela precisa de 2.000 calorias, geralmente a gente dá um aporte a mais de 200 a 300 calorias ao dia para tentar fazer com que aquele corpo repare as suas fibras e gere um ambiente de hipertrofia muscular. O segundo ponto importante durante uma alimentação adequada é a quantidade de proteínas durante o dia como um todo para a hipertrofia. Entenda a proteína como um tijolo do nosso organismo. Ela é importante para a construção de pele, de tendões e da própria musculatura. Algumas pessoas pensam que o momento mais importante de ingerir proteínas é após o treino, devido ao nutrient time, a janela de oportunidade que o nosso organismo tem em ficar captando nutrientes depois do treino. Mas isso é um pensamento equivocado, porque para o ambiente de hipertrofia, a gente tem que ingerir proteínas durante o dia como um todo distribuído. Existe um cálculo para isso. O ideal é que a gente ingira pelo menos 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso de cada um. Vamos supor que uma pessoa de 70 quilos, multiplicando por 2 gramas de proteína, vai precisar 140 gramas de proteínas durante o dia como um todo, distribuído no café, no almoço, no lanche e no jantar, por exemplo. Ah, Thiago, então será que não seria mais fácil eu ingerir toda a proteína em uma única refeição? Isso vai facilitar o meu dia. Não, pequeno gafanhoto, porque o nosso corpo ele tem um limite de absorção de proteínas. Geralmente esse limite gira em torno de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Então não adianta você pegar a sua quantidade total de proteínas e fazer em uma única refeição. Por isso, dá importância de distribuir durante o dia como um todo. O quarto fator fundamental para a hipertrofia é uma boa noite de sono. Porque, não se esqueça, na academia a gente gera o estímulo para a nossa musculatura, mas é fora da academia que o nosso organismo vai se recuperar para ter um refortalecimento das nossas fibras e um crescimento do volume muscular. Lembra que o sono tem um impacto fundamental na produção de hormônios, como testosterona, hormônio do crescimento, melatonina, hormônios imprescindíveis que vão nos ajudar a estimular a nossa musculatura e a fortalecer a nossa hipertrofia. Alguns estudos recomendam que a gente deve dormir pelo menos 7 horas por noite, além do que um bom sono ajuda a gente a manter um sistema imunológico eficiente. Mesmo porque a hipertrofia é importante a gente ter uma boa imunidade para não ficar doente e não reduzir o nosso rendimento no exercício físico. Portanto, pequeno gafanhoto, se você tem um objetivo de hipertrofia, você tem que ter um treino certo, uma alimentação equilibrada e uma boa noite de sono também. O quinto fator que nos ajuda no ambiente de hipertrofia é controlar o estresse, porque situações que geram muito estresse, como ambiente tóxico de relacionamento, de trabalho, de trânsito, interferem no processo de hipertrofia. Estresse está diretamente relacionado a uma facilidade de aumentar a gordura do nosso organismo e uma perda de massa muscular. Isso porque em ambientes de estresse repetitivos, o nosso organismo produz mais cortisol, que é o hormônio que degrada a energia da musculatura, é um hormônio catabólico, que quebra a nossa musculatura para gerar glicose para o nosso organismo funcionar em ambiente de estresse. Por isso da importância da gente ter uma mente sã, um bom controle da saúde mental
para o processo de hipertrofia. Não esquecendo que ambientes de estresse, aumento do cortisol, a gente pode reduzir nossa imunidade e piorar o nosso rendimento do exercício físico com o passar do tempo. É o velho conceito, mente sã, corpo sã, uma ótima relação para gerar um ambiente de hipertrofia. A hipertrofia é gerada em um ambiente em que a gente tem que ter um bom controle de hidratação, um bom exercício físico, uma alimentação equilibrada, a gente tem que ter uma boa recuperação no sono e um bom controle do ambiente de estresse. Esses são os fatores que vão nos ajudar e a levar para um caminho que a gente consiga ter hipertrofia. Além do que, a gente vai ter uma boa saúde física e mental também. Fica a dica. Um beijo no coração e até a próxima.